dos requerimentos de informação às propostas de fiscalização e controle. Lembrando que essa é o nosso terceiro módulo, esse é o nosso terceiro módulo, a gente já passou por 2 módulos anteriormente, que foram o da Lei de Acesso à Informação, basicamente onde encontrar as informações, né, para fiscalização, não só para fiscalização, mas para o trabalho dos gabinetes, enfim, da liderança do dia a dia. E falamos também como rastrear indícios de irregularidade, que foi a aula passada. Tanto a nossa busca proativa, com base em elementos de risco, quanto o processamento de denúncias, enfim, de notícias de jornalismo investigativo, como proceder. E hoje, talvez seja, que é a continuidade, talvez seja a nossa fala de mais aplicabilidade, talvez mais interesse para os gabinetes, que é justamente a operacionalização dos instrumentos de fiscalização, né? O requerimento de informação, que é o que o Gustavo vai começar a falar daqui a pouquinho, é talvez o instrumento mais utilizado na liderança e pelos gabinetes para obter mais informações junto aos ministérios, junto às pastas do governo. Então, acho que é importantíssimo a gente trocar uma ideia sobre como tornar esse instrumento mais efetivo. A gente também vai falar hoje de pedido de acesso à informação, um pouquinho de PFC, das propostas de fiscalização e controle, enfim. É isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao módulo 3 do programa Fiz Capacita, e eu passo a palavra para o Gustavo, que vai ser o apresentador principal hoje da aula, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia, todo mundo acho que já me conhece. Eu vou falar um pouquinho sobre como fiscalizar pelo viés do legislativo, né? Tudo que a gente falou até agora é aplicável tanto no legislativo quanto fora dele, né? Então, hoje o nosso foco em específico vai ser como fiscalizar pela perspectiva do legislativo e quais instrumentos nós podemos utilizar, né? Então, vamos lá, partindo para a nossa aula. A gente vai para a emenda de curso. Então, hoje a gente vai tratar alguns temas bem específicos. O primeiro deles é por que fiscalizar. O segundo é quem nos auxilia na fiscalização. Isso aqui também é algo muito importante, porque vocês vão perceber em seguida que o legislativo ele não consegue fiscalizar sozinho, que não tem capacidade para fiscalizar sozinho. E o terceiro é quais são os caminhos da fiscalização. Então, vamos ponto a ponto. Então, vocês conseguem me escutar certinho, Renato? Gustavo, está um pouquinho baixo só. Vou falar um pouquinho mais alto, eu acho que é melhor. A conexão de internet que ela está instável. Só um minutinho. Renato, consegue me escutar? Sim, não, dá para te escutar, dá para te escutar bem. Tá, perfeito, então. Então, vamos lá. Então, por que nós devemos fiscalizar? Então, como vocês bem sabem, o legislativo ele tem 2 funções principais, né? Fiscalizar e legislar, né? Como já deu para perceber, o maior foco do legislativo específico está na legislatura, né? Está em, propriamente, trazer coisas novas ou então abolir coisas antigas que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação, correto? No entanto, a atividade de fiscalização é extremamente importante. A gente pode dizer que o legislativo ele desempenha um papel-chave, né, dentro da indústria, principalmente numa perspectiva de controle de checks and balances, do executivo e, eventualmente, do próprio judiciário, né? Os 2 exemplos máximos disso que a gente pode tomar, tá, por exemplo, o controle sobre o executivo a partir de um processo de impeachment, como aconteceu no caso da Dilma Rousseff, e na possibilidade de impeachment de um ministro do STF pelo Senado, né? Assim como vários outros mecanismos de controle. Esses são, vamos dizer assim, os absolutos, são aqueles que são os mais alto nível, vamos assim dizer, em termos de fiscalização e controle. E daí a gente vai para a nossa Constituição, né? O artigo 49, ele traz já as funções do Congresso Nacional de forma bem específica, né? Então, a gente tem a capacidade de suscitar atos normativos do Poder Executivo, né, que estão extrapolando a sua competência,
a capacidade de julgar anualmente a prestação de contas da Presidência da República, né? E a capacidade de fiscalizar os atos do Poder Executivo, incluindo os atos da administração indireta. Então, vocês percebem que o artigo 49 da Constituição ele tem um foco muito grande no controle do Executivo, né? E vocês vão perceber que, indo para a prática, é realmente muito mais difícil você realizar o controle do próprio Legislativo e do Judiciário, né? No entanto, essa capacidade está prevista no artigo 70. No artigo 70, ele deixa bem claro: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receita será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, vocês percebem aqui que o Congresso Nacional ele tem uma capacidade de fiscalização muito grande, né? Então, a gente está falando da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, basicamente a gente está falando de tudo. A gente está falando desde a forma como uma política pública é executada, por um viés operacional, como também pela quantidade de recursos que estão sendo utilizados por um viés mais financeiro, um viés contábil, né? Então, a capacidade de fiscalização do Congresso Nacional é muito grande, né? E, na prática, essa fiscalização se dá junto com outros órgãos, né? Então, no caso, a gente conta em específico com o suporte do Tribunal de Contas da União, né? Mas a gente também conta com outros agentes que daqui a pouco a gente vai tratar. Pois bem, na prática, quais são os limites materiais da nossa fiscalização? Então, quais são os assuntos que a gente pode abordar? Praticamente a gente poderia abordar tudo que envolve recurso federal. Okay? Então, tem recurso federal chegando lá, a gente poderia dizer que sim, poderia haver fiscalização do Legislativo Federal. No entanto, isso tem um problema, né? Por vezes, digamos, a Caixa Econômica Federal ela recebe recursos federais, né? Ela tem uma participação considerável da União nas suas políticas. No entanto, aquele dinheiro que ela empresta é um dinheiro que a gente não consegue fiscalizar, porque ele é tido como dinheiro da Caixa, ele é visto como um dinheiro da empresa. Então, isso a gente tem que sempre tentar estudar, a gente tem que ver com certo cuidado onde que a gente pode fiscalizar ou não. Isso é uma coisa que acontece muito conosco, que a gente recebe denúncias relacionadas, por exemplo, ao âmbito municipal, ao âmbito estadual, né? E esses são âmbitos que oficialmente a gente não é responsável, a não ser que tenha um recurso federal entrando lá. Então, sempre que a gente recebe uma denúncia, né, munícipe, então do pessoal que está nos estados, a gente tem que fazer uma pergunta: tem recurso federal aí? Tem algum recurso federal que está sendo utilizado, digamos, num ato específico de corrupção que você está investigando ou que você quer investigar? Então, se tem como a gente ter fiscalização do Congresso Nacional. Se não tiver, daí já fica mais difícil. Até diria, até certo ponto, impossível. Isso não impede, evidentemente, de se fazer uma investigação, de se dar um suporte, né? Agora, não é especificamente o nosso foco. A gente não consegue atuar de forma direta sobre um caso desses, porque precisa ter dinheiro da União envolvido, né? O que, na prática, não é difícil. Se a gente for parar e pensar no campo da educação, no campo da saúde, a maior parte dos recursos que a gente utiliza são recursos da União, né? Então, sempre tentar estudar, então, se for um contrato, verificar qual que é a fonte de recurso daquele contrato, assim por diante. E daí, o segundo ponto é quais são os limites formais, né, da fiscalização no legislativo. Daí são enormes. A gente vai ver aqui que, basicamente, o que a gente consegue é agregar maiores informações e pedir para que terceiros investiguem. Okay? Então, essa é uma dúvida que sempre aparece. Mas qual que é a funcionalidade de um requerimento de informação? Mas o que você pode fazer? É óbvio que a gente tem alguns atos específicos, como a CPI, né, que tem poderes mais elevados. A gente tem o próprio processo de impeachment, que tem poderes avolumados. No entanto, são processos que são incomuns, como vocês podem ver. Então, esse tempo que a gente está aí, foram pouquíssimas CPIs que foram realizadas na Câmara e no Senado, né? Então, formalmente, a gente tem uma limitação muito grande do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Okay? No entanto, a gente tem instrumentos muito úteis e o objetivo dessa aula é tratar deles. Então, indo para o próximo ponto, a gente vai para quem nos auxilia nessa atividade de fiscalização, né? Então, como eu disse, a gente não consegue fazer muita coisa sozinho. Agora, a gente consegue provocar terceiros para que eles
entrem com maior peso, para que eles utilizem poder de polícia nas suas investigações. O Congresso Nacional não tem poder de polícia, então a gente não consegue, digamos, definir, a não ser em situações excepcionais, como o caso de uma CPI, a gente não conseguiria, por exemplo, determinar uma investigação, determinar, digamos, um mandato de busca e apreensão. A gente não tem essa capacidade, né? Agora, a gente tem a capacidade de provocar terceiros para isso, né? Daí seria aquilo que a gente chama de rede de fiscalização e controle, né? Isso aqui não é um termo doutrinário, isso aqui é uma abstração que a gente construiu. Então, que órgãos fazem parte disso? Tribunal de Contas da União, que é o nosso principal parceiro em termos de controle. A Constituição define que um dos papéis do Tribunal de Contas da União é nos auxiliar na atividade de fiscalização. A Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle interno do Executivo Federal. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, por exemplo, a gente pode ajuizar uma ação, né? Isso que é muito útil para o pessoal jurídico. Então, digamos, você quer apresentar uma ADPF, uma ADI, você entende que determinado ato está violando a Constituição, você pode utilizar o Supremo Tribunal Federal. E, além disso, outras entidades como a própria imprensa, né? Então, não raro você ter essa comunicação com agentes da imprensa para que você consiga trocar informações, para que você receba informações, para que você consiga estudar melhor uma situação que está sendo denunciada pela imprensa. Então, vocês percebem que existe uma série de agentes que estão ali do lado de fora que podem nos auxiliar. E daí, para a gente conseguir realizar a nossa atividade de fiscalização com precisão, a gente precisa trabalhar com a comunicação. Então, assim, a gente precisa ter contato com esses agentes. A fiscalização no legislativo que não se utiliza da comunicação, ela acaba ficando, muitas vezes, obtusa, ela acaba ficando, vamos dizer, meio feita. Você não acaba dando um encaminhamento, você não tem capacidade para dar um encaminhamento. É evidente que nem todo caso que você vai fiscalizar, ele vai exigir um encaminhamento. Em casos que a gente vai ver, não tem materialidade, não tem grande coisa para se fazer. Agora, quando você tem a oportunidade, você ter essa comunicação com agentes externos, é fundamental, é muito importante. Agentes externos do Congresso, também outros agentes dentro do próprio Congresso, né? Como, por exemplo, recebemos uma denúncia sobre reembolsos médicos, né? Estamos estudando a questão dos reembolsos médicos, e a gente vai entrar em contato, por exemplo, com o secretário de Transparência da Câmara, né? Para que a gente tente aumentar a quantidade de informações disponíveis no site da Casa. É uma possibilidade também. Agora, é fundamental essa comunicação. A gente sozinho, a gente tem uma capacidade muito limitada. Agora, quando a gente usa essa capacidade de comunicação com órgãos oficiais, com imprensa, com outros entes, a gente consegue alavancar a atividade de fiscalização e levar ela a um novo patamar. E bem, quais são os caminhos para fiscalizar? A gente já abordou lá atrás, nas outras aulas, algumas das formas, alguns canais que a gente consegue obter informação, o tipo de informação que a gente consegue obter, como realizar uma investigação. E agora a gente entra nos instrumentos, né? Essa comunicação, como eu mencionei a vocês, ela é feita a partir de determinados instrumentos legislativos, e alguns que também não são legislativos, mas também a gente pode utilizar, que podem ser utilizados com duas finalidades principais: investigação e apresentação de denúncias. Então, de um lado, a gente tem instrumentos que nos permitem aumentar a quantidade de conhecimento que a gente tem sobre determinado assunto, sobre determinada matéria, e de outro, a gente já tem a capacidade, diante de algum achado, diante de alguma coisa que a gente percebeu que está irregular, de apresentar uma denúncia. Okay? Esses instrumentos envolvem, dentre outros, então a gente tem vários outros canais que vão além desses aqui, os requerimentos de informação, os pedidos de acesso à informação, os propósitos de fiscalização e controle, requerimento de auditoria, denúncia, representação. Tudo isso aqui pode ser apresentado ao Ministério Público, pode ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, pode ser apresentado ao CNJ, a gente pode apresentar, digamos, às vezes, uma indicação ao Ministério, uma indicação a algum membro da mesa diretora, enfim, tem infinitos instrumentos que a gente pode utilizar. E aqui é importante perceber que boa parte desses, de todos esses aqui, à exceção do pedido de acesso à informação, das denúncias, das representações, tudo isso aqui são espécies de proposições legislativas. Então, o requerimento de informação é uma proposição, a proposta de fiscalização e controle é uma proposição que está inserido no âmbito do processo legislativo. Então, você tem etapas que precisam ser cumpridas, a gente vai tratar algumas delas aqui também. Então, indo para o próximo ponto, a gente entra na estrela, aquele que todo mundo fala, aquele que é o mais utilizado pelos gabinetes, que é o requerimento de informação. O requerimento de informação, ele nos permite solicitar informações ao Ministério, né?
E que é importante pontuar, é o Poder Executivo Federal. Já vi, por exemplo, dúvidas de pessoas, mas por que você não mandou um requerimento de informação para o Dória? Por que você não mandou um requerimento de informação para o Zema? E assim por diante. Porque não tem como. O requerimento de informação é destinado especificamente ao Poder Executivo Federal e aos ministros. Então, eu não mando um requerimento de informação, digamos, para o IBAMA. Eu mando para o Ministério do Meio Ambiente e de dentro do Ministério do Ambiente ele pode ser encaminhado para o IBAMA. Se o Ministério entender como pertinente. Normalmente vai entender. Qual o fundamento do requerimento de informação? Ele está previsto na Constituição, no regimento interno da Câmara e no regimento interno do Senado. Okay? Então, na Constituição, a gente vê a relevância prática do requerimento de informação. O artigo 50 da Constituição levanta a possibilidade do Congresso Nacional, né, da Câmara, do Senado, das suas comissões, de convocar ministros de Estado para que eles prestem esclarecimentos. Então, vocês, muitas vezes aqui, imagino que a maior parte já deve ter acompanhado alguma convocação de ministro, algum convite para a realização de audiência pública. Isso se quadra no artigo 50 da Constituição e no parágrafo 2º a gente tem a previsão de que essa convocação ela pode ser substituída por um requerimento por escrito. Tem que ser respondido em até 30 dias. Aqui é importante pontuar que a Constituição estabelece que não responder esse requerimento ou então prestar informação falsa pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. Então, vocês percebem que, em termos constitucionais, é uma questão séria. O requerimento de informação é um instrumento importante. Ele, inclusive, eu diria que é um instrumento muito útil, porque ele, ao invés de a gente ter que convocar um ministro, convidar um ministro para estar ali presente, onde muitas vezes ele vai estar sujeito a uma série de perguntas de natureza exclusivamente política, uma pressão política, no requerimento de informação que vai responder, normalmente, é um quadro mais técnico. Então, você tem a oportunidade de realmente conhecer uma informação. Não tem tanto um fim propagandístico. Na prática, nunca vi nem ouvi algum ministro ser responsabilizado por crime de responsabilidade por não cumprir os prazos. Coisa mais comum que tem é violação de prazo, é ministro pedindo extensão de prazo, dilatação de prazo em 30 dias, assim por diante. Okay? Isso daí, infelizmente, é o que acontece bastante, mas percebam que poderia sim ser enquadrado como crime de responsabilidade, né? Assim como no caso em que o ministro ele é convocado, ele não comparece, crime de responsabilidade também. E o melhor, nos termos da Constituição, que não é nenhuma interpretação que é feita, a Constituição é clara nesse ponto, o regimento interno da Câmara também fala de crime de responsabilidade e do Senado também. Pois bem, para que serve o requerimento de informação? Como mencionei ali atrás, confirmação de informação, compreensão dos fatos. Então, às vezes, a gente tem uma informação que nos chegou via imprensa. A gente sabe que, muitas vezes, o jornalista que ele está produzindo aquela matéria, por vezes, ele não tem conhecimento completo, pleno, sobre aquele conteúdo que ele está tratando, sobre o conteúdo que ele está expondo para a população. Então, por vezes, o requerimento de informação ele pode servir como um canal para a gente confirmar informações que foram passadas na imprensa. Ou então, digamos, suposições que a gente já enfrenta. Então, um exemplo aqui, a gente trouxe 2 exemplos práticos. Recentemente, no mês de fevereiro, o deputado Adriano encaminhou um requerimento de informação para o Ministério da Saúde, trazendo questionamentos sobre a Covaxin, sobre a compra e o fornecimento da vacina indiana Covaxin. Meses depois, esse caso veio para a imprensa, veio para a CPI, né, em que se constatou que a Precisa Medicamentos, que era a fornecedora, ela estava envolvida em uma situação de corrupção há muito tempo já aqui no Distrito Federal e que também haviam outros elementos do contrato que eram suspeitos. Né. Em fevereiro, quando o nosso requerimento de informação foi encaminhado, nós já tínhamos informado ao Ministério da Saúde que haviam suspeitas de envolvimento dessa empresa, desse fornecedor, em esquema de corrupção, e a gente questionou ao Ministério o que eles haviam feito de forma adicional para proteger o Ministério. E, na prática, eles não fizeram nada de diferente do normal. Eles seguiram o mesmo procedimento padrão para todo mundo, apesar de que eles já sabiam do envolvimento da Precisa em investigações de corrupção. E, além disso, a gente conseguiu documentos que depois foram encaminhados para a Controladoria Geral da União, para a CPI e para o Tribunal de Contas da União.
mais em específico, uma ata de reunião, né, em que se constatou que o preço oferecido pela Precisa Medicamentos era de $10 no primeiro momento, né, não $15 como foi de fato vendido. É evidente que depois surgiram explicações para isso, daí, enfim, cabe aos órgãos de controle investigar até que ponto essas justificativas procedem ou não, se teve um erro na ata ou não. Agora, a missão do requerimento de informação, que é obter informação, foi cumprida. E depois nós conseguimos fazer uma comunicação. A gente repassou essa informação para outros órgãos do Congresso, como no caso da CPI, repassamos essa informação para a Controladoria Geral da União, que é responsável pelo controle interno do Executivo Federal, e repassamos para o Tribunal de Contas da União, que é responsável pelo controle externo. Se a informação vai ser útil, vai depender desses órgãos. Agora, a nossa missão de fiscalizar que se obter informação foi cumprida. Outro exemplo, uma notícia de junho, né? O secretário da Receita confirma a reunião na casa de Flávio Bolsonaro. Nessa oportunidade, nós estávamos no meio da investigação envolvendo aquilo que ficou conhecido como Abingate, né? Que é a utilização tanto da Receita Federal quanto da ABIN para fins pessoais da família do presidente da República, né? E nós estávamos investigando esse caso. A gente investiga esse caso desde novembro, para você ter noção. Foi quando a gente encaminhou o nosso primeiro requerimento de informação. No final do ano passado, a gente começou a tratar dessa questão. E, se não me engano, já são 6 requerimentos de informação que a gente tem sobre o assunto. Quase todos os requerimentos de informação, a gente conseguiu trazer informações interessantes, importantes, que confirmavam algo que tinha sido divulgado pela imprensa, ou então trazer elementos novos. E esse aqui foi um caso que ele ganhou repercussão na imprensa, né? Porque num dos requerimentos a gente questionou o secretário da Receita, o Toches Neto, se ele havia ou não participado de reuniões com o Flávio Bolsonaro. E daí ele confirmou que esteve presente em 3 reuniões com o Flávio Bolsonaro, ele deu os dias das reuniões. Isso aí confirmou uma informação que até então estava tentando se descredibilizar por aí. Então a imprensa havia dito que havia existido essas reuniões. O que eles tentou fazer foi descredibilizar essa informação, falar que não havia essa reunião, que isso era invenção, que isso era perseguição da imprensa. E o requerimento de informação demonstrou que, de fato, haviam ocorrido essas reuniões, né? Agora, é importante a gente perceber aqui que a informação que a gente obtém, ela não nos permite chegar a conclusões fechadas. Essa reunião pode ter ocorrido? Pode. Ocorreu, de fato. Agora, não tem como a gente dizer qual foi o conteúdo da reunião. A gente não pode dizer que o intuito da reunião era blindar o filho do presidente da República. A gente pode, obviamente, trazer suposições e, a partir dessas suposições, passar isso adiante, digamos, a partir de uma apresentação de denúncia, a partir de uma instalação de CPI, a partir de outros canais que a gente poderia tentar trazer para conseguir apreciar os fatos da melhor forma possível e conseguir investigar eles com profundidade. Agora, só o requerimento de informação não vai comprovar um crime, pessoal. Assim, ele serve como um instrumento para obter e confirmar informações, apenas. Ok? Então, na prática, o requerimento de informação segue o mesmo trâmite, ou segue um trâmite similar a outras proposições legislativas. Ok? Então, quais são as etapas dessa proposição, né? Trâmite que pode ser acompanhado pelo Infoleg, da mesma forma como o projeto de lei convencional. Começa com a redação do requerimento de informação, pelos gabinetes ou pela liderança, né? Seguido pela apresentação do requerimento de informação no sistema, e por outras etapas. Agora, antes da gente partir para as etapas, eu vou convidar o Vitor, eu não sei se o Vitor aí está conosco, mas se ele puder falar um pouco sobre a apresentação do requerimento de informação no sistema, eu ia muito agradecer. O Vitor aí é um dos nossos apoios ali no gabinete Adriana Ventura, e ele, junto com o Denner, trabalha com essa questão dos requerimentos de informação e entende muito do assunto. Então, manda ver, Vitor. E aí, gente? Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui no gabinete, apesar de que a gente não entende muito, não. Isso aí é o Gustavo tentando levantar um pouco a nossa bola aqui. Eu vou só pedir para alguém que está com o host me dar o co-host para poder compartilhar a tela aqui, porque eu acho que fica mais fácil de mostrar na prática como é que a gente faz a gestão aqui no gabinete. Tem que ser para o Victor F, que é onde está meu computador, que eu estou aqui no celular. Tá bom, vou colocar aqui você como co-host. Tá. Obrigado.
Tá, acho que foi, né? Ainda não, Vitor. Não foi não. Tentei aqui, não foi. Olha, é no Victor F. Foi? Não, é porque foi o que... Foi, Não é no que eu estou peraí. usando aqui agora, é no computador, é o Victor F. Victor F, tá, peraí. Isso. Veja aí se você conseguiu agora, Victor. Agora vai. Pronto, vocês estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Então vamos lá. Eu acho que muita gente já sabe fazer isso, né? Mas eu achei legal a iniciativa do Renato e do Gustavo, porque eu sei que teve uma renovação grande dentro dos gabinetes e tem gente que ainda está se familiarizando com os instrumentos da Câmara. Então acho legal a gente fazer esse passo a passo aqui para, não sei, até gravar aí, né? Talvez alguém vai querer ver depois, pode ajudar. Então aqui eu acessei o Infoleg Autenticador, o sítio padrão aqui para a gente colocar proposições legislativas, né? E deixa eu vir aqui na página inicial dele. Então, aqui na página inicial, a gente tem essa opção aqui de novo documento. Aqui a gente segue como se fosse um projeto de lei normal, né? A gente clica em novo documento aqui. Na categoria do documento, a gente vai aqui no número 7, que é fiscalização, controle, investigação parlamentar. Aí aqui a gente vai ter vários instrumentos, como o Gustavo já adiantou aí, né? E aqui a gente quer escolher o RIC, por exemplo, requerimento de informação. E depois a gente carrega o documento aqui. Tem um RIC salvo aqui na área de trabalho. Eu vou abrir aqui só para a gente mostrar como é que ele vai. Aí a gente coloca... Pronto. Aqui a gente avança. Opa, deu uma pala aqui. Sempre dá, né? Na hora que a gente vai mostrar ao vivo. Aí, beleza. Aí ele vai para essa outra página aqui, e aqui a gente tem a opção de colocar a ementa, né? Vou colocar uma ementa, a ementa que já estava no RIC, que é essa aqui. Insiro aqui. O local de apresentação é na mesa diretora. Não esqueçam de colocar o... Aqui na proposição principal você não precisa colocar nada, porque é um instrumento autônomo, né? Ele não está vinculado a nada. Na hora que a gente vai enviar para outros deputados, pedir convite com autoria, a primeira coisa que eles veem é esse apelido do documento, né? Então, é bom que seja um apelido que dê de cara já qual que é o tema, né? RIC, RP9, Ministério da Educação, por exemplo. Isso aqui não sai no documento oficial, tá? Isso aqui é só para os outros parlamentares poderem identificar, os outros assessores poderem saber do que se trata. Aí a gente vai avançando, confirma. No resultado da operação, ele vai aparecer uma préviazinha de como é que está o requerimento, você vê se a formatação está toda certinha, se os dados estão certos, e finaliza. E aí ele vem para essa página aqui inicial, guardando assinatura, que é onde seu deputado, seu parlamentar, ele pode assinar o requerimento de informação, e depois de assinado você vai ter a opção aqui, como qualquer outra proposição, de enviar, pedir coautoria, e depois fazer o envio. Então é basicamente isso. Eu queria aproveitar aqui também para a gente mostrar outras coisas rapidinhas aqui do dia a dia que podem ajudar um pouco na gestão dos requerimentos de informação. Tem um instrumento aqui na Câmara, que é onde a gente recebe as pautas, chamado Infoleg Comunica, né? É um outro Infoleg, mas não de autenticação, mas o de notificações. Por que eu gosto disso aqui? Porque ele nos avisa, vocês vão ver aqui, vocês estão vendo direitinho aí, né? Ele sempre avisa quando o requerimento chega na primeira secretaria. O requerimento chega de volta, né? A resposta do Ministério. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, primeira secretaria. Senhor deputado, encaminhou Vossa Excelência requerimento de informação e ele já vem aqui com o anexo da resposta. Por que isso aqui é importante? Duas coisas.
Primeiro que no momento que ele chega na página, no clássico aqui, que é onde todo mundo vê, a imprensa toda já tem acesso. Então, corre o risco de você perder, se você ficar esperando só para olhar aqui, corre o risco de você perder o time e o antagonista da vida ficar sabendo a resposta antes de você. Isso aí pode ser ruim, dependendo do nível de importância ou de relevância que tem aquele requerimento, você perder um pouco dessa dianteira, né? E segunda informação importante é que os documentos adicionais, anexos, o que vem, só chegam por aqui, nessa página aqui, nos anexos. Então, se você não é o autor do requerimento de informação e você acessa aqui, você vai ver só o ofício que ele enviou com a resposta inteira aqui, bonitinha, né? Só que muitas vezes eles enviam anexos. E nesses anexos a gente tem algumas coisas interessantes, né? Uma vez ou outra eles mandam alguma coisa relevante. A maioria das vezes é só encheção de linguiça. Mas se tiver algum anexo relevante, só você vai ter acesso e ele vai ficar aqui. Inclusive, às vezes, quando a gente compartilha com o Gustavo, com o Renato, o próprio Gustavo ele não tem acesso, né? Então a gente tem que enviar aqui e pedir o Sérgio levantou a mão. Não sei se ele quer perguntar alguma coisa. Sim, sim. Pode falar, Sérgio. Tudo bem. Eu ia te perguntar essa questão aí de ser autor ou não, né? Que uma das questões que surgiram no passado aí, o Paulo reclamando exatamente disso, né? De não ficar sabendo, de ficar sabendo pela imprensa, e a gente não era autor do requerimento, era Sim. coautor. Infelizmente, nessa página aqui, ele só mostra para os autores principais, né? Por exemplo, se eu subir o requerimento, como deputado Adriano... Essa primeira secretaria chegaria só para o autor, não chega para o... Não chega. Infelizmente, nesse sistema aqui, ele não chega. Isso é uma coisa que a gente pode até conversar lá na primeira secretaria. Eu não sei, né? Porque tem a contrapartida. Se você faz um requerimento de informação com muitos deputados também, não talvez seja do interesse do autor. Aqui a gente faz com a bancada, então todo mundo tá alinhado, mas talvez isso preserve um pouco o autor, né? Porque no momento que o Ministério responde, ele pode até, inclusive, enviar documentos físicos que ficam lá na primeira secretaria, sigilosos. Então, se isso fosse aberto para todos os coautores, eu não sei, pode ficar um pouco bagunçado. Eu imagino que o sistema limite ao autor principal por essas coisas. Mas aí uma curiosidade, nesse caso aí, você conseguiria enviar para mim esse documento aí, que eventualmente um anexo, né? Que o requerimento e a resposta a gente tem acesso público, mas se chegar um anexo, você conseguiria encaminhar para mim? Funciona como um e-mail? Consigo. Ele chega em PDF aqui e eu posso enviar normalmente. O que eu até ia falar que às vezes o Gustavo, quando ele vai estudar alguns requerimentos, ele me comunica, ele fala comigo antes, pergunta, tem algum anexo aí? Porque dentro do corpo do texto, aquele corpo principal, às vezes ele cita algum anexo, né? E aí você vai procurar cadê o anexo? Não está aqui. Ele só é enviado aqui junto para quem chega na primeira secretaria. Então, essa visão que a gente tem aqui na página é uma visão que qualquer cidadão tem. Então, você fica um pouco para trás mesmo, né? O seu deputado que é coautor do requerimento, ele tem o mesmo acesso que um repórter tem, no caso. Então, gente, eu acho que era isso, as informações mais práticas. Só uma última coisa, que é interessante também. Isso aí é uma coisa que a gente aqui no gabinete a gente faz às vezes, é um pouco off the records, assim, né? É mais informal. Mas eu já trabalhei em ministério respondendo requerimento de informação. Então, eu sei do desespero que é do lado de lá, que os técnicos não, né? Mas principalmente a assessoria parlamentar, eles ficam num desespero danado. Quando o requerimento está se aproximando do prazo e aquela confusão, os 30 dias, a gente sabe que não dá nada no final das contas, né? Mas, apesar de não dar nada, a galera que está ali embaixo do ministério fica preocupada. Então, o que a gente faz? Às vezes que a gente vê que o requerimento está atrasado, e eles pedem prorrogação de prazo e não sei o quê, a gente dá um toque na ASPAR. Ou a gente liga lá, ou manda um ofício, ou manda um e-mail, uma coisa bem informal, assim. E das vezes que a gente fez isso, deu certo. Logo depois que a gente enviou, a gente teve a resposta do nosso requerimento de informação que estava atrasado. Porque eu suponho, né, que eu já estive do lado de lá, porque o povo fica um pouco desesperado com isso. Então, se tiver algum risco do ministro, de alguém vir para a imprensa, dizer que o ministro está demorando para responder, que passou o prazo constitucional,
rola um pouco de desespero lá na assessoria parlamentar, que é o responsável por fazer esse envio, né, para a primeira secretaria. Então, essa é uma dica mais prática do dia a dia. Sempre que vocês tiverem um requerimento de informação que está atrasado, que pediram prorrogação de prazo, é legal dar um toque. Às vezes você conhece a assessoria parlamentar ou tem um e-mail, manda um e-mail pedindo, tranquilo, poxa, não chegou a resposta, teria como vocês enviarem? Aqui no gabinete tem funcionado. E, por último, para a gente finalizar, uma coisa que é legal ficar atento é isso aqui, na tramitação, acho que o Gustavo vai falar disso, mas acontece às vezes da mesa e todo esse trâmite aqui interno demorar muito. E isso é ruim, né? Porque se você quer uma resposta no requerimento de informação, às vezes é uma resposta pontual que você quer um pouco mais rápido, você já tem os 30 dias de prazo constitucional para o ministro. E aí você tem aqui dentro da casa ainda, às vezes, mais 3 semanas. Então, você demora quase 2 meses para receber uma resposta. Aqui, a gente apresentou aqui no dia 8, por exemplo, só foi enviado para a mesa dia 15, uma semana depois, e depois foi recebido pela primeira secretaria só no dia 19, e o ofício foi enviado para o Ministério dia 22. Então, você tem um delay aí de 14 dias, né, 2 semanas, entre você protocolar um requerimento e ele chegar no Ministério. Então, é 14 dias mais os 30 que o Ministério tem o direito de responder. Então, você tem aí quase 2 meses, né? Então, assim, a gente até chegou aqui a fazer um projeto de lei para mudar esse tempo, colocar aqui 3 dias úteis entre a aprovação do parecer e o envio, né? Eu acho que esse projeto não vai vingar, sendo bem sincero, mas tá aí outra coisa que vale a pena, às vezes, se vocês estiverem com muito desespero de uma resposta ou querendo muito ligar na primeira secretaria e pedir para eles agilizarem. Isso costuma funcionar também. São coisas que a gente vê no dia a dia, que não estão no protocolo formal aqui dos requerimentos, mas que pode ajudar de alguma forma. Eu acho que era isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar depois, eu vou ficar aqui até o final, então fico à disposição. Muito obrigado, viu, Vitor? Extremamente esclarecedor aí, cara. Então, pessoal, dando seguimento aqui, daí até abordando algumas das coisas que o Vitor trouxe aqui na explanação dele. Tá aparecendo na minha tela? Certinho. Assim. Tá, legal. Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade. Foi apresentado o requerimento de informação, colocou ele no Infoleg, eventualmente resolveu algum problema, alguma situação que teve ali, coletou as assinaturas dos demais deputados, quando for o caso. O requerimento de informação, ele vai ter um relator designado, como qualquer outro projeto, né? Esse relatório vai ser apresentado e vai ser aprovado pela mesa diretora. Normalmente, a aprovação é feita ad referendo, então o Arthur Lira, ele aprova sozinha, não precisa de ninguém mais. O relator é algum membro da secretaria, né? Então, essa parte do trâmite costuma ser muito rápida, né? São 2, 3, 4 dias aí no máximo, para que você tenha tudo isso, né? Algumas situações peculiares podem acontecer quando a gente tem a troca da mesa diretora, né? Como aconteceu no início desse ano. Esse processo de designação de relator, aprovação a referendo pela mesa, demorou um bom tempo. Então, teve requerimento de dezembro, que só foi encaminhado para o Ministério em fevereiro. E daí, daqui a pouco, vocês já vão entender qual que é a importância disso. Fechada a aprovação pela mesa diretora, isso vai para a primeira secretaria da mesa, né? E essa proposição ela vai ser encaminhada de ofício para o Ministério. E aqui que mora o maior problema. O maior problema não está na designação de relator, na apresentação de relatório, na apreciação do relatório pelo presidente. O maior problema está aqui, a parte burocrática, porque normalmente os despachos da Câmara são feitos em conjunto. Então, você pega 15, 30, 40, 50 requerimentos de informação e daí você leva ele pela esplanada, você transmite esses documentos por aí. E eles fazem isso normalmente uma vez por semana, uma vez por quinzena. Né? Então, acontece que alguns requerimentos de informação, digamos, 2 requerimentos de informação, eles foram encaminhados em semanas distintas, até 2 semanas de diferença, e daí o prazo constitucional deles vai ser o mesmo. Por quê? Porque eles vão sair da Câmara no mesmo dia e só vão chegar no Ministério no mesmo dia. Né? Então, teve um caso recente, inclusive, de um requerimento nosso, que por conta de todo esse trâmite aqui, ele ficou 1 mês, e isso já, a mesa já havia se trocado, já estava tudo certo. O requerimento ficou 1 mês parado dentro da primeira secretaria
para então ser encaminhado. E por que isso aqui é relevante? Em tese, o requerimento de informação deveria ser respondido em 30 dias. Em tese. Na prática, ele acaba sendo respondido em 60, 70 dias. Isso porque o prazo de 30 dias, o prazo constitucional, ele só passa a ser contado a partir do momento em que você leva essa documentação e entrega ela no Ministério. Antes disso, não conta o prazo. E daí, para piorar, tem alguns casos, daí aqui gostaria de apontar em específico para o Ministério da Saúde, mas também já aconteceu com o Ministério do Desenvolvimento Regional e alguns outros, em que o requerimento chega, passa-se o prazo de 30 dias, a gente recebe uma resposta pedindo dilatação desse prazo. Isso não tem previsão constitucional, isso não tem previsão legal, mas é de bom tom, normalmente a gente aceitar, a gente leva isso uma boa, acontece, principalmente se a gente for pensar na lógica do Ministério da Saúde, que eles estão tendo que lidar com uma pandemia ao mesmo tempo, e são muitos requerimentos de informação, mas já aceitem que existe a possibilidade de eles pedirem uma dilatação de prazo, apesar de que não existe previsão para isso. Porque não existe essa previsão na lei, não existe essa previsão na Constituição. Mas eles fazem uso disso e isso já se tornou um costume, isso é aceito pela mesa, então, enfim, não tem muito o que fazer nesse caso, só aceitar mesmo. E tem casos, inclusive, que eles pedem dilatação de prazo e mesmo assim não respondem. Né? Então, assim, isso principalmente que ênfase grande no Ministério da Saúde, que eu também sei que muitos gabinetes encaminharam requerimento de informação para o Ministério da Saúde, ali é um lugar onde eles podem demorar um pouco mais para obter a informação que vocês querem. Okay? Então, fechada a parte de trâmite, né? Finalmente essa resposta vai ser encaminhada do Ministério para a Câmara. Né? Como o Vitor mostrou ali, a resposta chega primeiro no sistema e depois é disponibilizada ao público. Então, é importante acompanhar o Infoleg Comunica. Né? Eu não sei como é que funciona, mas ao que tudo indica, tem um e-mail que também é recebido quando esse requerimento chega ali. Né? Se o seu deputado ele for coautor, ele não vai receber essa comunicação. Ele já tentou conversar com o pessoal que cuida da informática da Câmara para tentar mudar isso no sistema, mas, por enquanto, só o autor principal do requerimento de informação recebe essa comunicação no Infoleg. Ele também não vai receber os anexos que o Vitor mencionou. Esses anexos são importantes porque, em algumas oportunidades, você tem um monte de documento que veio. Muito documento, infelizmente, é de edição de linguiça, principalmente quando a gente está falando de contrato. Então, vem 500, 600 páginas de contrato para você analisar. Não tem como uma pessoa cuidar disso sozinha. Normalmente, o que vai fazer é uma equipe inteira de algum órgão de controle ou, então, de algum outro órgão. Tá? Exige um bom tempo, também exige bastante conhecimento do contrato. Mas, por vezes, você tem documentos que vão ser colocados ali no anexo, um parecer, uma nota técnica, que são extremamente relevantes para a compreensão dos fatos e que você não vai ter acesso no módulo público do Infoleg. Né? Então, conversar, por vezes, quando o seu deputado ele é coautor com a assessoria do autor, para verificar se teve alguma coisa adicional que chegou, é um bom caminho também. E percebam que a gente não tem acesso a isso. Então, assim, a liderança, a gente não tem acesso a nenhum desses sistemas, ou pelo menos a equipe de fiscalização, e isso daí acaba, enfim, às vezes a gente não tem conhecimento de determinadas coisas. Manda ver, Vitor. Não, é só uma parte que você falou um negócio aí que é importante. No Infoleg Comunica, tem a opção de você cadastrar seu e-mail pessoal e daí ele vai te avisar, né? Para você não ficar que nem um louco lá dando F5 todo dia. Chega como avisos, né? Ele não chega dizendo que foi um requerimento de informação que foi respondido. Mas aí facilita bastante, porque aí você é notificado no seu e-mail pessoal e depois você vai lá ver. Para não ter que ficar abrindo aqui que nem eu abri e ficar atualizando toda hora. Aí, a dica é muito útil aí, pessoal. Requerimento de informação, pessoal, como o Vitor mencionou, é um negócio importante se cuidar. Já aconteceu pelo menos, acho que 3 oportunidades nesse ano, em que o requerimento chega, só que, por N razões, acaba se não verificando que esse requerimento, a resposta dele chegou. E daí o deputado acaba descobrindo pela imprensa, o que não costuma ser muito legal, não é algo bom, não é nem para assessoria nem parlamentar, porque às vezes a imprensa está trazendo algo talvez não condiz com a realidade. Né? Então, é importante o pessoal estar ciente, estar acompanhando isso. Né? E, evidente, a diretoria de fiscalização, sempre que vocês pedirem, se a gente conversar, a gente vai realizar esse acompanhamento com vocês, a gente pode fazer análise do documento, mas realmente a gente ficou as mãos atadas em alguns pontos. Né? Enfim, fechando essa questão do trâmite, né?
a gente parte propriamente para a redação do requerimento, como a gente pode redigir um requerimento. Então, tem algumas dicas aqui que a gente trouxe. Isso daqui não é fechado, né? Mas, enfim, são algumas coisas da nossa experiência que normalmente trouxeram boas respostas, bons retornos, né? Então, antes de mais nada, pessoal, sempre for tratar de qualquer coisa, principalmente essas coisas que a imprensa traz, como uma notícia bombástica, pesquisem, entendam o que está escrito ali, entendam o que aquela notícia quer dizer. Nesse tempo que eu estou dentro da fiscalização, aí que já está caminhando por 2 anos, uma coisa me ficou muito clara. Normalmente, quando tem uma denúncia bombástica, uma denúncia que é o Armagedon das denúncias, normalmente é algo que é sério, pero que não mútil. Então, assim, é algo que é importante, é algo que é relevante, mas muitas vezes o que a imprensa vai estar divulgando, o que a imprensa vai estar focando, por vezes nem é o principal ponto daquela questão. Então, um exemplo aqui perfeito para mim é o caso do leite condensado, que aconteceu aí no início do ano, né? Acho que toda aula eu vou falar do exemplo do leite condensado, porque esse exemplo eu acho que foi o melhor de todos. A imprensa trouxe uma denúncia bombástica falando sobre as compras de leite condensado do governo. E daí, enfim, a comunicação da imprensa pessoal ela já foi um tanto ineficaz em alguns pontos. Não estou falando de todos os veículos, mas alguns veículos específicos noticiaram quase como se o próprio Bolsonaro tivesse comprado esse leite condensado. Enfim, é algo surreal. Mas eram as compras de todo o governo federal, né, um dos primeiros pontos. E os dados que haviam sido disponibilizados pela imprensa, eles não estavam corretos. A verdadeira denúncia que deveria se focar é que o sistema público, o módulo público de informações sobre as compras públicas, ele estava totalmente errado, ele estava totalmente bagunçado. A gente, na diretoria, já trabalhava com esses dados de compras há um bom tempo, então a gente conseguiu fazer uma estimativa nossa. Os dados realmente foram divulgados pela imprensa, não condiziam com a realidade. E daí ficou uma situação que todo mundo focou no preço do leite condensado e na quantidade de leite condensado comprado. Se você tinha algo tão sério quanto, que é o fato de um módulo que nos permite realizar o controle social, verificar quanto que foi comprado de determinado produto, ele estava com dados totalmente errados. Superdimensionados em um caso, subdimensionados em outros. Então, assim, a informação que estava sendo disponibilizada ao público era incorreta. Na época, inclusive, a gente chegou a produzir um requerimento de informação sobre isso, questionando o órgão agora, se for o Ministério da Economia ou a CGU, sobre a integridade desses dados, né? No entanto, o que acontece? Se não tem esse estudo específico daquela informação que você quer cobrar no requerimento de informação, facilmente você vai encaminhar, vou apresentar uma representação no TCU para falar do gasto de leite condensado. Porque isso aqui é um absurdo, isso aqui é imoral. E apesar de ser imoral, né, se a denúncia ela não tiver fundamento na realidade, os dados que você está trazendo são dados questionáveis, isso acaba maculando seu argumento como um todo. Então, é fundamental que o dado que a gente tenta trazer numa denúncia ele esteja bem descrito e ele condiza com a realidade, né? E foi a saída do governo na situação, né? O governo veio a público para falar, esses dados não são verdadeiros, esses dados estão errados, a imprensa novamente com uma narrativa de perseguição, se tivessem conversado conosco, a gente teria explicado. Então, você tinha um problema ali, mas esse problema acaba sendo deixado de lado porque você acaba focando em outra coisa. Então, importante, estudem a matéria que vocês querem fazer o requerimento de informação. Estudem as notícias que vocês têm acesso, procurem ver se tem alguma nota oficial. Então, por vezes, a SECOM disponibiliza notas conjuntas com os ministérios, explicando determinados fatos que a imprensa está trazendo. Estudem isso. Recentemente, a gente teve o caso da RP9. A RP9, eu acho que é um dos negócios mais sinistros que tem, porque realmente ele é muito estranho. A função, a forma que funciona a RP9 é muito complexa, né? Não está praticamente nada previsto na lei, porque em alguns casos o próprio relator cuida das coisas, do repasse do recurso, e ele que centraliza isso, faz isso até certo ponto com critério técnico. Em outros casos é por indicação de parlamentares, né? Em alguns casos essa indicação vem direto do parlamentar para o Ministério, como aconteceu no MDR. Em outros casos, quem faz isso sozinho é o relator do orçamento, né? Então, é importante estudar para você ver o que você tem de norma propriamente dito. Na época, foi lançada uma nota oficial do Ministério do Desenvolvimento Regional, e me recordo que a gente usou essa nota para fundamentar as nossas perguntas. Por que isso é importante? Às vezes você está perguntando algo que você já sabe qual vai ser a resposta do MDR.
E se você sabe isso, você pode mudar um pouco aquela pergunta para fazer o MDR, fazer qualquer ministério que seja, dar uma resposta mais precisa e mais objetiva no que você quer, propriamente dito. Importante entender as leis que regram aquele fato, que regram aquele acontecimento. Fechada essa questão, né? Importante ter esse conhecimento para que vocês consigam questionar de forma mais efetiva. Quando forem endereçar o requerimento de informação ao Ministério, vejam quais são as secretarias, quais são as entidades, quais são os órgãos que detêm a informação que vocês querem. Isso aqui foi uma coisa que a gente começou a utilizar com maior frequência, foi muito proveitoso. Porque, por vezes, digamos, você tem uma matéria que ela dialoga com a Receita, ela dialoga com a parte de gestão de pessoas, ela dialoga com outras áreas dentro do Ministério. Se você só endereçar ao Ministério da Economia, é bem provável que eles vão endereçar para a área que eles bem entenderem. E, às vezes, não vão endereçar para todo mundo. Eles vão endereçar, digamos, só para uma das secretarias, você queria duas perspectivas. Opa, espera aí, pessoal. Tá. Então, vejam um organograma do Ministério para onde endereçar aquele requerimento de informação. Vitor, alguma dúvida? Acho que o Vitor deixou ligado. Eu não, acho que a mão ficou levantada. Não tem nenhuma dúvida. Não, beleza. Não, é que apareceu aqui, mão levantada, então. Dando segmento aqui, procurem ver qual é o órgão, qual a entidade que vai ter aquela informação, se tem interesse. Certo? Então, vai ser a Petrobras e a secretaria que é responsável pela supervisão da Petrobras. Então, coloca os dois, quero encaminhar isso aqui para a Secretaria de Recursos, não sei o quê, e para a Petrobras S.A., obtendo as informações que seguem, daí vocês colocam as perguntas. Okay. Próxima dica, na redação das perguntas, importantíssimo, evitem ser genéricos, evitem ser muito extensos. Então, quanto mais perguntas a gente faz, quanto mais genéricas são essas perguntas, pior vai ser a resposta. Okay? Mesmo quando as perguntas não são genéricas, mas a gente tem muitas perguntas, a gente está abrindo brecha para o Ministério, para o órgão, responder umas e não responder outras. Né? Não deveria acontecer isso. No meu entendimento, inclusive, isso está violando a Constituição, porque você deixar de responder o requerimento é crime de responsabilidade. Então, no caso, você estaria deixando de responder algumas perguntas que são importantes. Mas a prática é isso. Você colocou muita pergunta, a tendência é que o Ministério responda só algumas, ou responda umas com muito zelo, com muita afinco, e outras não. Então, tentem limitar a quantidade de perguntas por um tema, por um tópico, tá? E tentem ser objetivos nessas perguntas. Quero tal informação, quero saber isso e aquilo. Né? Fazendo uma análise, eu faço de tempo em tempo uma análise de outros requerimentos de informação, de outros parlamentares, de outros partidos, de outras bancadas. Eu percebo que, no geral, a qualidade dos requerimentos de informação que saem da nossa bancada são superiores. Okay? É justamente porque a gente apresenta questionamentos objetivos do que a gente quer. A maior parte dos requerimentos de informação, pessoal, é bem engraçado isso, porque na nossa prática a gente já consolidou as perguntas. Mas a maior parte dos requerimentos de informação o Ministério comprou leite condensado. Quero explicações sobre isso. E daí uma justificativa de 2 parágrafos mencionando uma notícia e pronto, esse é o requerimento de informação. Quando você faz isso, você está abrindo brecha para o Ministério usar o requerimento de informação como peça de propaganda. Porque daí ele vai falar tudo de maravilhoso que ele fez, tudo de grandioso que ele fez, e não vai falar do problema, propriamente dito. Então, trazer os questionamentos de forma objetiva vai ajudar você a ter a informação que você precisa. Né? Pegando aqui um exemplo prático, se fosse o caso do Flávio Bolsonaro, a gente perguntasse diretamente, vocês assessoraram diretamente a defesa do Flávio Bolsonaro? A resposta vai ser não, nós não assessoramos. Bom, daí você tem que desmembrar esse fato. Vocês fizeram reuniões? Sim ou não? Qual foi o assunto dessas reuniões? Quais foram os encaminhamentos dessa reunião? E assim por diante. Então, você começa a trazer perguntas que são claras e que tratam diretamente daquele tema. Evitem perguntas genéricas, evitem muitas perguntas. Vou dar aqui um exemplo, se não me engano, é o requerimento de informação 55, que saiu do gabinete de Thiago entrou. O requerimento é ótimo. Eu lembro que eu participei da redação desse requerimento, foi um dos primeiros requerimentos grandes que eu fiz, junto com o pessoal. Lembro que no gabinete quem cuidou das pautas tinha sido o Vitor Botes, acho que é Botes. E o requerimento estava muito bom, a gente conversou também com o pessoal da assessoria de saúde, na época o Hélio, e em termos de qualidade o requerimento estava ótimo. Agora, o que aconteceu?
eram muitas perguntas. O Ministério da Saúde só respondeu tranquilo, acho que de umas 30 e poucas perguntas, umas 20 e tantas perguntas. O Ministério deve ter respondido 3 ou 4, e bem meia boca. Então, assim, a gente tem que evitar colocar muita pergunta para que o Ministério não consiga dar uma dessas. Porque daí o Ministério, mas a gente tem pouco pessoal, porque a gente não consegue e tudo mais. E principalmente quando a gente fala do Ministério da Saúde, pessoal, é a maior complicação que a gente tem no dia de hoje, justamente por conta da pandemia. Todo mundo está olhando. Então, eles conseguem facilmente fugir com esse argumento de que a gente tem que gerenciar uma pandemia, a gente não tem tempo para isso. Sem tempo, não. Então, enfim, cuidar com essa questão também, né? Na época a gente pensou que era uma boa ideia, mas aí quando a gente recebeu a resposta, a gente recebeu ela atrasada, porque o Ministério pediu prorrogação de prazo, veio uma resposta muito aquém do que a gente estava vendo. Muito, muito aquém. Enfim, são essas pontuações sobre a redação do requerimento, e daí a gente parte para a análise do requerimento, né? Então, primeiro passo, reler o requerimento original, verificar quais são as perguntas que você trouxe ali. Quando vocês forem ler, analisar a resposta, verifique se as perguntas foram respondidas ou não. Okay? Não fui eu que fiz esse requerimento, foi um assessor da liderança. Não fui eu quem fiz, foi um colega meu. Tentem conversar, então, com a pessoa que redigiu aquilo para verificar qual é a intenção. Às vezes a gente joga uma pergunta já com uma intenção específica. A gente já tem uma linha de investigação. É importante que quando a gente faz a pergunta, a gente já tem uma linha de investigação. O que a gente quer saber de fato? A gente tem que ver que isso aqui é uma atividade de fiscalização. Isso aqui não é, vamos dizer, um jogo de curiosidade. A gente vai, vamos descobrir o que o Ministério está fazendo. E daí a gente só está incomodando o Ministério. A gente tem que realmente ser pontual e saber o que a gente quer saber. Por que a gente quer saber? Então, você tem um intuito por detrás daquela pergunta e você verifica se o intuito foi cumprido ou não. Então, beleza. E daí, sempre que possível, dá um encaminhamento para essa resposta. Okay? Esse encaminhamento ele pode ser o mais diverso possível, pessoal. Ele pode ser um encaminhamento simples, como, por exemplo, utilizar aquele requerimento de informação, a resposta que você obteve, para apresentar um projeto de lei. Que isso vai dar uma justificativa muito bacana para o seu. Você basicamente vai estar usando uma proposição legislativa para fundamentar outra. Fala, a gente recebeu tal resposta, a gente percebeu que tem tal problema por meio desse requerimento de informação e a gente quer aprovar isso. Em termos de forma, isso é muito bacana. Não que vai aumentar necessariamente a probabilidade de ser aprovado, mas é uma forma de se utilizar bem o requerimento de informação. Outros encaminhamentos envolvem, por exemplo, divulgação nas redes sociais, né? Então, a gente recebeu tal resposta, cidadão, você que nos acompanha, a resposta que a gente recebeu da atividade de fiscalização é essa. Ou então você pode apresentar um PDL, você pode apresentar uma DPF, uma ADI, de acordo com a informação que você recebeu. Às vezes você consegue mapear melhor uma informação, você consegue perceber melhor a dimensão do problema que você tem. Então, tentem sempre dar um encaminhamento para o requerimento de informação. Não deixem ele órgão, não deixem ele sozinho ali, sem nenhum encaminhamento, né? A resposta é boa, vou encaminhar para um órgão de controle, vou encaminhar para outro lugar. Faltam informações, ou então o requerimento de informação me trouxe informações que me permitem novas perguntas. Façam um novo requerimento de informação. E 6 requerimentos do caso Flávio Bolsonaro, que eu mencionei a vocês, foi justamente a maior parte dos requerimentos foram consequência de outros requerimentos que a gente tinha feito. Tá? A gente fez a pergunta, a gente obteve a resposta, a gente fez outra pergunta em cima daquilo ali. E daí vai dando seguimento nessa linha. Ok? Então, enfim. Fechado isso, a gente entra num que quase vocês não conhecem, e é de extrema importância. Isso aqui, pessoal, prestem muita atenção nisso aqui. E quem vai apresentar é o nosso digníssimo Renato Capanema. Então, manda ver, Richard. Valeu, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver aí? Sim. Vocês conseguem ver? Então, pessoal, retomando a apresentação, agradecendo demais o Gustavo e o Vitor também pela explicação do requerimento de informação. Acho que hoje nós temos 3 objetivos. 2 eu acho que já foram atingidos, agora o terceiro. Primeiro objetivo, retomando um pouquinho, que o Gustavo colocou no início, é para deixar bem claro para vocês que a gente pode fiscalizar tudo.
mas sempre que envolve recursos federais, a nossa gama de opções de instrumentos é enorme, ok? Se não envolve, é mais restrita. É uma questão de potencial. Sempre que o assunto envolve desvio, envolve recurso federal de alguma forma, a gente tem muito mais potencial de explorar esses parceiros que o Gustavo colocou. CGU, TCU, enfim, ok? Então, esse é um ponto que a gente queria deixar claro para vocês. Então, sempre que tiver recurso federal, acenda a luzinha aí, há um potencial grande de fiscalização, ok? O segundo ponto, e esse foi muito bem colocado pelo Gustavo e pelo Vitor, é que a gente quer que vocês saiam daqui hoje entendendo como faz o RIC, tanto em termos de redação, como utilizar e questões operacionais de como enviar. De fato, o requerimento de informação é o instrumento mais utilizado e por isso é muito importante que a gente tenha esse benchmark aqui para passar para vocês ficarem tranquilos no envio. Mas no dia a dia, por gentileza, sintam a vontade de nos contactar, de conversar com a gente, ou mesmo com o pessoal do gabinete da Adriana Ventura, que tem sido que já tem uma prática de envio de RIC bastante consolidada. E agora o terceiro objetivo que cabe a mim aqui. O Gustavo bem colocou que o pedido de acesso à informação é pouco utilizado. Na verdade, eu acho que a gente tem um pouco de preconceito com o pedido de acesso à informação. Ele tem um potencial muito grande. E meu objetivo aqui é convencer vocês que, em alguns casos, o pedido de acesso à informação é até melhor do que o requerimento de informação. Ele tem algum preconceito, por quê? Porque ele não é um instrumento específico do legislativo, do nosso, de fiscalização do legislativo. Qualquer cidadão pode fazer um pedido de acesso à informação. Então a gente fala, se qualquer cidadão pode fazer, esse negócio não funciona, isso aí não é específico da nossa atuação aqui. A gente vai usar o requerimento porque estamos no legislativo, temos que usar. Mas, pessoal, há algumas diferenças importantes que a gente vai pontuar e reitero, para deixar bem arraigada essa ideia na cabeça de vocês. Em alguns casos específicos, é verdade, em alguns casos é melhor fazer o pedido de acesso do que fazer um requerimento de informação. Primeiro, começando a benefício do tempo, eu vou passar bem rápido essa parte teórica, mas o pedido de acesso à informação ele vem de um preceito constitucional. As informações custodiadas e produzidas pelo poder público são da sociedade. As pessoas têm direito de acessar aquelas informações. Qualquer pessoa, independente de dizer a razão. Ela não precisa dizer, olha, eu quero a informação porque eu vou usar para isso, isso, isso. Eu quero por isso, ou quero... A motivação é essa. Não. Você não precisa dizer qual o seu objetivo com a informação, qual a sua motivação. O cidadão é o dono da informação, por isso ele tem direito de acessá-la. Tá? O pedido de acesso à informação ele segue um trâmite específico a um sistema específico para fazer esse pedido. Se a gente tiver tempo, eu vou passar ao final para o Gustavo para ele fazer um pedido de acesso à informação para vocês verem o quão fácil é fazer um pedido de acesso à informação. Tá? Há prazos definidos em lei tanto para essa resposta, ok? Ou seja, que é de 20 dias, o órgão pode prorrogar, mas existe um prazo para entregar essa resposta. E aí eu já começo a falar de uma diferença importante entre o pedido de acesso à informação e o requerimento de informação. E se a resposta não for a contento, você pode entrar com um recurso. Recurso para quem? Pode entrar com recurso, primeiro, para a autoridade superior àquela que proferiu a resposta inicial. Então, você faz um pedido de acesso à informação para o Ministério da Saúde. Aí vamos supor que o diretor lá responda dizendo que não, essa informação é sigilosa, eu não posso te entregar. O secretário da área recebe o recurso e ele pode ou não corroborar a decisão do diretor, ok? Não é o recurso mais efetivo, mas há casos sim de reversão. O secretário disse que não vai dar informação porque é sigiloso.
qual a opção? Você tem uma segunda instância de recurso, que é a autoridade máxima, o ministro, por exemplo, da saúde, do órgão ou entidade. Ele sim pode reverter a informação ou pode dar a informação. Não é, de novo, o momento em que você tem o maior número de reversões, mas há sim casos em que o ministro de Estado, com uma visão talvez mais ampla, sistêmica do assunto, entregue a informação. Mas ele ainda não deu. Você tem uma terceira instância de recurso, que talvez seja a mais efetiva de todas, que é para a Controladoria Geral da União. Pessoal, se vocês entrarem no banco de dados da CGU, vocês vão ver que há uma grande parte, eu não vou dizer que a maioria, mas uma boa parte dos casos em que o órgão diz, olha, isso aqui eu não vou entregar por isso, a CGU reverte. Há um alto índice de reversão da CGU nesse instrumento do recurso. Ou seja, vale muito a pena, já entrando no ponto central que eu queria passar para vocês, vale muito a pena fazer um pedido de acesso à informação quando a gente sabe que aquela informação existe e que o órgão tem resistência a entregar porque ele alega sigilo. Tá? E a CGU pode reverter esse entendimento. Né? Recentemente, naquele caso do Pazuello, do processo administrativo, a CGU reverteu em parte e concedeu o acesso ao extrato do processo administrativo contra o Pazuello, ok? Então, é um instrumento efetivo. E se a CGU, pessoal, não entregar a informação, existe ainda uma quarta instância, que é uma instância, verdade, um pouco política, mas que é uma comissão mista de reavaliação de informações, que é composta por representantes de diversos órgãos, da Casa Civil, da própria CGU, enfim. Ou seja, vocês vejam o quão isso se tornou importante. Um simples pedido de um cidadão, ele pode escalonar e chegar a ser avaliado por uma comissão mista composta por vários órgãos e entidades, inclusive a CGU. Tá? Então, essa é uma diferença central. No requerimento de informação, se o órgão diz, olha, isso aqui é sigiloso, por isso é uma informação pessoal, né? A gente vê que tem muito isso, você não vai ter uma reavaliação disso. Num pedido de acesso à informação, você vai ter sim. Tá? Seguindo aqui um pouquinho. Quais são as informações, restrições de acesso previstas na lei? Eu vou passar bem rápido sobre isso, mas para vocês entenderem o seguinte, só é sigilo aquilo que está estritamente estabelecido em lei. O que não está, ou no decreto, que eu vou falar também um pouquinho, se não está, não é sigilo. É isso que a CGU vai avaliar. Então, ou a informação está classificada, e para estar classificada precisa passar por um procedimento específico de classificação, informação reservada, secreta ou está secreta, né? Só algumas autoridades podem classificar, não é qualquer pessoa dentro de um órgão público que pode classificar e tem que ter a razão para essa classificação, e a CGU pode entender que essa informação não deve ser classificada. Tá? Isso pode ser reavaliado pela CGU. Existem também outras leis que estabelecem possibilidade de sigilo, tem que ser expressas quanto a isso, segredo de justiça, segredo industrial, enfim, existem algumas hipóteses de sigilo estabelecidas expressamente em algumas leis, e nós temos também a informação pessoal, que é um ponto bem importante, né? Já estava conversando com alguns colegas nos últimos dias, alguns órgãos têm extrapolado um pouco nessa interpretação do que é informação pessoal, não do que é informação pessoal, porque a informação pessoal é bem clara, é toda aquela informação relativa a alguma pessoa identificada ou identificável. Então, tudo que tem a ver com uma pessoa específica, a intimidade dela, informações sobre ela, é pessoal. Agora, há situações em que o interesse público ele é preponderante, ok? Um caso clássico é dos salários dos servidores públicos. É uma informação pessoal. No entanto, já foi identificado que, nesse caso, o interesse público da sociedade em saber quanto ganha fulano e ciclano é muito maior, porque a sociedade paga o salário das pessoas, do que a própria proteção das informações pessoais que estão ali. Mas o órgão pode alegar que é uma informação pessoal e isso pode ser avaliado em instâncias superiores. Tá? Existem também, e aí vem uma diferença também importante entre o pedido de acesso e
o requerimento de informação, existem também algumas situações que o órgão é possibilitado ao órgão não entregar a informação pela lei de acesso à informação. Quando o pedido é muito genérico, pessoal. Se o pedido é muito genérico, o órgão pode dizer, olha, não vou responder essa informação, é muito genérico. Já vou explicar o que é genérico. Ou desproporcional, ou desarrazoado, ou se ele exigir trabalhos adicionais de consolidação, de mapeamento de informações, enfim, isso também pode ser alegado. Um pedido genérico é o seguinte: eu quero todos os documentos pedidos pelo órgão desde o ano 2000. Pessoal, o Gustavo já falou para vocês que quanto menos genérico, quanto mais específico, melhor. Isso vale para o requerimento de informação, isso vale para o pedido de acesso à informação. Só que aqui no pedido de acesso à informação, o órgão pode falar isso é muito genérico, eu não vou responder. E ele tem um respaldo legal para não responder, tá? Então, comparando os dois institutos e falando um pouco de situações em que é melhor mandar o requerimento agora e não o pedido de acesso à informação. Se a gente não tem muito detalhe, se a gente não tem como especificar muito a informação que a gente quer, de novo, sempre é melhor objetivar, sempre é melhor ser específico. Mas vamos supor que a gente não consiga, por algum caso concreto. Nesse caso, é melhor mandar um requerimento de informação, não um pedido de acesso à informação. O chamado Fishing Expedition. Você manda uma coisa genérica para tentar ver se pesca alguma coisa ali. Porque se for um pedido de acesso, o órgão pode falar, olha, isso aqui é muito genérico, não vou entregar. Ou então, quando ele envolve muitas informações, tá? O exemplo que está colocado aí, eu quero todos os ofícios enviados pela MRE à Alemanha desde 1950. A gente sabe que não é todo documento, é um ofício. A gente tem um endereçamento, a Alemanha, não é qualquer. Então, você tem uma objetividade, ele não chega a ser genérico, mas ele é um pedido desproporcional. Entregar todas essas informações é um trabalho desproporcional, tá bom? E aí o órgão tem legitimidade para dizer, olha, não vou entregar. Ou então, se o pedido exige trabalho adicional, vamos supor que a pessoa pede, eu quero a informação dessa forma, exposta dessa forma, ou eu quero saber a relação entre isso e aquilo. Pessoal, o órgão ele tem que entregar uma planilha, ele tem que pegar a informação que ele tem. Ele não tem que ficar fazendo esses trabalhos de adicionais, ou alguém que fazer um trabalho de faculdade. Eu já queria que o órgão me entregasse aqui a relação disso com isso, dessa forma, enfim. Ok? O órgão tem respaldo para dizer que não vai fazer esse tipo de análise. Mas ele tem a obrigação de entregar tudo, mostrar tudo que tem. Seja uma planilha, seja um link para um site, ou uma informação que possa vir a ser trabalhada pela pessoa que solicita. Tá? Outro tipo de questão que acaba sendo muito utilizada pelos órgãos, restrição temporária de acesso. Quando você está no meio do processo decisório, ele pode alegar, essa informação não está... o processo decisório não está findo. Então, as informações que estão no meio desse processo decisório só vão ser entregues no final. Isso é muito comum, auditoria, né? Pede uma informação para o TCU, por exemplo, e aí eles só entendem que a informação ele acabou o processo decisório quando os ministros julgam e decidem. Até lá, a nota técnica da auditoria não vai estar acessível, ok? Para vocês entenderem, isso aqui não quer dizer que a informação não seja pública. É só uma justificativa que eles dão durante. Então, é temporário. Sempre que eles dão essa justificativa, não posso entregar porque está no meio, a gente tem que ficar de olho, porque em algum momento essa informação vai estar pública e vai poder ser acessada. Como redigir um pedido? Importante. Aqui, mais do que no requerimento de informação, a gente precisa ser muito específico. Muito, muito específico. A gente tem que dizer exatamente o que precisa. Tá? E aqui, uma questão importante que eu acho que vale a pena pontuar é a seguinte: se a gente sabe que essa informação existe e a gente sabe, de alguma forma, onde encontrar, e se a discussão central é essa informação, não, ela é restrita, ela é sigilosa, enfim. Pessoal, vale muito a pena mandar pedido de acesso à informação para isso. Se a gente sabe que a informação existe, ok? Se a gente consegue especificar, objetivar,
e a questão central de discussão é se ela é sigilosa ou não, vai no pedido de acesso à informação. Ele é melhor que o requerimento de informação por todas aquelas questões recursais que a gente já falou. Se, ao contrário, o órgão está ali negando que aquela informação existe ou não existe, ou se a gente não sabe muito bem se ela de fato existe, talvez o requerimento seja melhor para isso, porque aí é uma questão mais política, o ministro pode se sentir compelido a responder, né, o pedido de acesso à informação. Se o órgão disser que não tem aquela informação, a CGU dificilmente vai falar, olha, na verdade ele tem. Então, ele vai aceitar esse tipo de justificativa. Tá? Então, só para consolidar essa ideia, pessoal, que eu acho que é muito importante sair daqui com isso, eu passo para o Gustavo para ele fazer um pedido aqui ao vivo com vocês para mostrar o quão fácil é um pedido de acesso à informação. Quais são os pontos positivos do pedido de acesso? Primeiro, a possibilidade, e eu quero reforçar isso, a possibilidade de apresentar recurso. Pessoal, a discussão sobre o sigilo ou não, ele vai ser uma discussão que vai passar pelo chefe de quem deu a informação, vai passar pelo ministro da pasta, vai passar pela área técnica da CGU e vai passar por uma comissão mista de reavaliação de informações. Portanto, se a discussão aqui é sobre sigilo, vale muito a pena mandar um pedido de acesso à informação, e as pessoas que não dão a informação, elas podem, inclusive, ser responsabilizadas, tá? Não tem intermediador, a gente já faz um pedido direto, é fácil, é simples, você não precisa estar dentro você não precisa de uma qualificação especial para fazer esse pedido, você pode acompanhar por um sistema que é de fácil uso, de fácil acesso, ok? O teu pedido fica registrado, você pode comprovar, ok? Que fez aquele pedido. E a lei de acesso à informação tem sido uma base muito importante para várias investigações que são feitas, para vários jornalistas, inclusive, têm usado muito a lei de acesso à informação. Lógico que, de novo, para questões que são um pouquinho mais genéricas, quando a gente quer fazer uma pescada mesmo, tal, o pedido de acesso à informação ele não serve, porque aí o órgão vai dizer que está genérico e não vai sequer responder. Também, lógico, situações que se quer se dar uma conotação mais política, né, para aquele pedido. A gente quer trabalhar em termos também de publicidade. O requerimento ele tem suas vantagens, sim, né? Sai como um deputado, o ministro, como o Gustavo colocou, pode ser crime de responsabilidade, apesar de nunca ter acontecido na prática, ele não responder. Então, assim, existe um peso um pouco diferenciado do requerimento. Mas não se enganem, se a informação existe, repito, se a discussão é sobre sigilo, o pedido de acesso à informação pode ser, sim, um instrumento mais vantajoso do que o requerimento de informação. Tá? Dito isso, não sei se eu convenci vocês que vale a pena, em algumas situações, fazer o pedido de acesso, eu vou passar para o Gustavo para ele fazer uma simulação, para vocês verem, para comprovar que é muito simples fazer um pedido de acesso à informação. Antes, o Sérgio levantou a mão. Sérgio? Então, eu só fiquei em dúvida se a gente faria em nome do deputado isso, ou faria em próprio nome. Sérgio, o pedido de acesso à informação pode ser em próprio nome, pode ser no nome do deputado, né? Subjetivamente, uma intuição é que se a gente faz pelo nome do deputado, talvez eles prestem mais atenção e tenham mais cuidado. Mas não deveria, tá? Não deveria. Eles não deveriam fazer nenhum tipo de distinção entre deputado, Renato, Sérgio, Gustavo, Leonardo, ok? Não deveriam. Agora a gente tem uma intuição de que se fizer o nome do deputado, talvez dê uma forcinha maior. Vai lá, Gustavo. E vale aqui também pontuar que pode ser utilizado para fins de
comunicação, né? Então, você coloca o nome do deputado e a informação que é disponibilizada via lei de acesso de ser divulgada de forma ampla, né? A informação que está ali é considerada informação pública. Então, se você consegue acesso a um, você tem que conseguir acesso a outro. Isso que o Renato trouxe é fato. Em tese, na teoria, você não tinha que ter uma discriminação entre um deputado e um não deputado, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que pode vir a acontecer, né? Até mesmo em termos de qualidade da resposta, principalmente. Né? O cidadão comum tende a ter, muitas vezes, uma má vontade de alguns órgãos, eles simplesmente não querem prestar informação, então eles ficam protelando, mas isso é outra história. Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar para vocês como fazer um pedido, né? Então, passando aqui. Então, conseguem ver minha tela? Sim. Conseguimos. Perfeito, então, pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar no portal do Fala BR. Okay? O Fala BR ele centraliza uma série de serviços para a administração pública: denúncias, representações, pedido de acesso à informação, elogios, críticas, tudo que vocês quiserem imaginar em termos de ouvidoria e de acesso à informação vai estar relacionado ao Fala BR. Então, vocês vão ter que criar uma conta no Fala BR, ok? Podem utilizar a conta do deputado, pode utilizar a conta de vocês, né? Eu aqui, no caso, estou utilizando a minha conta, eu costumo usar ela. Enfim, até mesmo porque, às vezes, a depender da situação, você colocar o nome de uma pessoa comum chama menos atenção também pedido. Às vezes você quer chamar menos atenção, né? Então, depende da conta de vocês. E isso vai estar na tela principal do Fala BR. Então, se jogar Google, Fala BR, vai aparecer as telas, vocês vão criar o cadastro, vão logar. Vai aparecer essa tela aqui para vocês, ok? Nova manifestação, minhas manifestações, meu usuário. Meu usuário, os dados cadastrais, minhas manifestações são os pedidos e situações que eu já fiz no passado, e uma nova manifestação envolve, vou apresentar uma sugestão, vou apresentar um pedido, vou apresentar um elogio, enfim. Né? Normalmente a gente só usa para acesso à informação, mas se você também quiser elogiar um servidor, elogiar um departamento, pode fazer por aqui. Também denúncias aqui são apresentadas. Só para vocês terem noção, são mais de 20 mil denúncias que foram recebidas só sobre auxílio emergencial nada, sobre Covid-19 aqui nesse sistema. Então, 40 mil, agora não me recordo exatamente o número, mas é um número expressivo. Então, as pessoas podem utilizar esse sistema aqui para prestar denúncias também. Vou começar pelas minhas manifestações, ou melhor, vou começar por um novo pedido. Tá? Quando vocês colocarem nova manifestação, vai aparecer essa tela aqui para vocês. Tá? Então, vocês vão colocar, os dados de vocês já vão estar preenchidos. Opa, perdão, pessoal, aqui o mouse está dificultando a vida. Vamos lá. Então, vocês vão ver que tem aqui os dados de vocês para preencher, né? Eles já vão estar preenchidos com os dados do cadastro, né? E daí tem uma opção aqui que eu acho bem interessante, que é a possibilidade de vocês esconderem o nome de vocês, né? Se vocês quiserem. Então, ó, gostaria de ter minha identidade preservada nesse pedido, em atendimento ao princípio constitucional da impessoalidade e ainda conforme o dispositivo tal da Lei 13.460. Tá? Então, caso você tenha interesse, eu não quero que meu dado apareça, né? O Sérgio perguntou, mas eu faço em nome do deputado, eu faço meu nome. Também tem a possibilidade de você fazer o nome de ninguém, né? Você vai fazer como anônimo. Formação, ok? Enfim, daí você tem que colocar aqui, ó, estou ciente que a CGU vai ter acesso a esses dados, que você entende que o fornecimento dessas informações pode te prejudicar e tudo mais, enfim. Eu vou tirar aqui, eu vou fazer ele em pedido de geloso, porque, enfim, a informação que eu estou pedindo já é uma informação pública. E daí eu vou aqui mexer num vespeiro que muita gente já conhece, que é o Ministério da Defesa. Né? O Ministério da Defesa, pessoal, no geral, Forças Armadas tendem a ter um pouco mais de dificuldade para prestar algumas informações, porque eles lidam com muita informação de segurança nacional. Okay? Então, isso acaba fazendo com que eles tenham um certo receio para responder determinadas coisas. No assunto, eu vou colocar que é um assunto de acesso à informação, então quero ter acesso a alguma coisa. O resumo do meu pedido é pagamento de pensões a dependentes militares, né? Então, um assunto aí bem conhecido. E solicito encaminhamento de planilha ou base de dados que contém as informações sobre o montante pago a dependentes militares a título de pensão nos últimos 3 meses, de junho a agosto. Tá? Eu coloquei aqui de junho a agosto. Pessoal, tentem sempre colocar a especificação temporal do que vocês querem. Tá? E tentem ser
objetivos, assim. Como o Renato pontuou, eu quero todos os documentos de tudo que aconteceu nos últimos 5 anos. Você não vai ser respondido, eles vão colocar o seu pedido como pedido genérico e acabou. Okay? Então, eu pedi a base de dados, né, que contém as informações sobre o montante pago para dependências de militares. Essa base de dados eu sei que ela existe. Nos últimos 3 meses. Por que eu estou pedindo nos últimos 3 meses? Porque esses últimos 3 meses não estão ainda no portal da transparência. Provavelmente eles vão me responder que esses dados são atualizados de tempo em tempo e por isso não vão fornecer. Mas é importante colocar lapso temporal que você quer solicitar informação. E, ademais, que as informações sejam discriminadas por beneficiário e por data de pagamento. Né? Que eu também sei que essa informação ela tem, eu já tive acesso a essa base de dados. E é isso. Se quiser colocar anexos, pode colocar anexos e tudo mais, pode colocar outras coisas que você pode detalhar mais seu pedido, você pode solicitar mais informações. Né? Uma estratégia que normalmente quando que eu utilizava bastante quando eu estava querendo solicitar um conjunto grande de informações, é fazer pedidos diferentes. Assim, eu não faço um pedido com infinitas coisas, porque daí a tendência é que eles coloquem que meu pedido é desproporcional e que eu estou pedindo muita coisa. Então, eu fragmento o pedido em vários pedidos. Né? Daqui a pouco vocês vão ver as minhas manifestações, vocês vão ver a minha época de TCC, e daí vocês vão ver que provavelmente algum servidor do BNDES deve ter ficado muito chateado comigo. Mas, enfim, é uma estratégia também, tentem ser bem objetivos, né? Vale pontuar que não é necessário colocar justificativa, né? Não preciso colocar por que eu quero acesso à informação. Porque a lei proíbe, ou a lei diz que não é necessário, a lei é bem taxativa nesse ponto, né? Agora, por vezes, você pode colocar, no meu TCC, eu quero para fins acadêmicos, sabe? Até vou colocar aqui para o pessoal não pensar aqui. Porque o pessoal, quando sabe que é jornalista, eles tendem a ficar um pouco mais chateados. Inclusive, essa opção de esconder o nome da pessoa, ela é muito útil. Né? Então, formação para fins acadêmicos, exclusivamente acadêmicos. Assim, bem provável que eles vão dizer que essa informação já é disponibilizada, que ela está no portal da transparência, que ela não foi atualizada, mas que ela vai ser atualizada em breve, por isso eles não vão prestar. E daí, se eu quisesse, poderia abrir um recurso. Enfim, estou com o meu pedido pronto. Avançar. Então, pronto, meu pedido está feito. Resumo da manifestação. Concluir. Coloquei aqui para concluir. Pronto, o pedido está supostamente fechado. Então, que a internet ela também não está colaborando muito. Pronto, pedido fechado. Né? Quando eu receber a resposta, ele vai informar no meu e-mail, ele vai falar, você acabou de receber, teve uma movimentação no seu processo de pedido de acesso à informação, tem um número aqui de protocolo e tudo mais, legal. Outra coisa legal do Fala BR é que você consegue consultar todas as suas manifestações. Né? Então, cliquei aqui nas minhas manifestações, vamos ver se a internet vai colaborar comigo. E nas minhas manifestações, vocês conseguem acompanhar tudo, pessoal. Tanto pedidos antigos, junto com a resposta ali, vocês vão conseguir apresentar recursos, vocês vão conseguir acompanhar o prazo. Né? Aqui, daí eu vou aproveitar esse momento para fazer um momento jabá do pedido de acesso à informação, o segundo momento jabá, né? Ó, aqui a tela. Todos os pedidos que eu apresentei estão aqui, né? Ultimamente eu não uso mais muito a plataforma, né? Eu tenho 2 contas. Mas vocês veem, eu tenho 36 pedidos diferentes, aí vocês vão ver aqui, BNDES, BNDES, BNDES. Porque cada documento que eu queria, eu fiz um pedido diferente. Então, eu quero o documento X de tal situação sobre tal contrato. Daí eu fiz um pedido diferente. Então, aqui, enfim, então todos os meus pedidos, eu vou abrir aqui um aleatório. Né? Abrir ele aqui. Resposta conclusiva, acesso parcialmente concedido. Então, esse aqui foi um caso que eles me negaram acesso a determinadas informações para entender que violavam o princípio do sigilo fiscal. Né? Não violavam, na minha opinião, mas aí já é outra história. Por isso que vocês podem e devem utilizar os recursos. Se vocês discordam de um entendimento do órgão, utilizem o recurso. Okay? É importantíssimo porque isso vai levar a questão até a CGU, eventualmente, se você continuar abrindo os recursos, né, como o Renato demonstrou, e vai exigir um posicionamento concreto. Né? Recentemente, a gente tem um caso bem interessante, que é do Ministério da Defesa, né, sobre o processo do Pazuello, em que o Pazuello ele passou a enfrentar um processo administrativo. Né?
E a justificativa do Ministério foi que essas informações eram informações pessoais e, portanto, estavam declaradas como sigilosas, sigilo de 100 anos. Quando isso se abriu recursos, chegou na CGU, né, os técnicos eles decidiram, né, que não, a informação, na sua essência, ela não é pessoal, né? Então, eles obrigados a falar, olha, Ministério da Defesa, vocês são obrigados a, pelo menos, disponibilizar os extratos do processo administrativo que vão dar um panorama geral. Não precisa ter acesso a todo o processo, porque, de fato, ele tem acesso a informações pessoais, mas, pelo menos, a parte que está relacionada ao processo administrativo, o extrato tem que fornecer. E aqui eu gostaria realmente de, inclusive, elogiar muito o trabalho da CGU. Eu trabalho com pedido de acesso à informação já desde 2015, foi quando eu comecei, né, online, e o pessoal faz um trabalho muito bom. Tem muitas decisões aí que eles tomam que realmente a gente não espera, né? Uma das perguntas que normalmente faço às pessoas, eu fiz tal pedido, não me forneceram informação. Daí eu pergunto, você fez o recurso? Mas não sei o que você fez o recurso. Não, não fiz. Então, cara, é importante fazer o recurso. Isso aqui até outra dica aqui para os gabinetes, que daí está aleatório, né? Vocês pedindo informação. Muito comum que entidades do terceiro setor, jornalistas, pessoas de fora cheguem aos deputados e peçam, eu fiz um pedido via lei de acesso à informação, solicitei informação e não me deram. Você pode fazer via requerimento de informação? Nesse caso, pessoal, já chegou para a gente. Qual foi a primeira coisa que a gente falou para o pessoal, para a assessoria? Pessoal, pergunta se fizeram recurso. Não fez recurso. Então, cara, tem que fazer recurso. Você tem um instrumento específico para isso. Se daí melou no recurso, daí não deu certo, daí já é outra história. Tá? Enfim, nesse sistema aqui vocês vão conseguir fazer tudo. Outra coisa importantíssima, pedido de acesso à informação. A gente foca aqui em Executivo Federal. Você consegue fazer pedido de acesso à informação para o STF, para o CNMP, CNJ, para qualquer município do país, para qualquer estado. Então, diferente do requerimento de informação, que a gente está limitado aos ministros, pedido de acesso à informação se apresenta para qualquer pessoa, para qualquer órgão público, qualquer parte do país. Okay? Sem a necessidade de ter um intermediário. É diferente do requerimento de informação que vai para o ministro e daí do ministro para o secretário. Aqui vai direto para o secretário, vai direto para a Petrobras, vai direto para o IBAMA. Né? Então, isso aqui vai direto para a área fim que você quer aquela informação. Okay? Comparando, contrastando, na minha visão, muito claro que o pedido de acesso à informação tem muitos pontos que são superiores ao requerimento. Eu quero tal documento, o pedido de acesso à informação ele é o melhor caminho. O prazo de 30 dias vai ser cumprido, porque é um sistema, é tudo informatizado. Na verdade, o prazo é de 20 dias, daí vai ser prorrogado por 10, caso o órgão queira. Né? A tendência é que seja prorrogado por N questões, enfim. Apesar da lei prever que, se tiverem essas informações, tem que prestar a informação de imediato, que não tende a acontecer. Né? Mas o prazo é real, não é como o prazo do requerimento de informação, que é 30 dias, só que daí, por conta de outros 30 dias que vai ficar parado na primeira secretaria, o prazo não vai ser cumprido. Né? Tem a possibilidade de recurso, requerimento de informação não tem recurso. Então, se não prestar a informação que você queria, você vai ter que apresentar um novo requerimento de informação e aí vão mais 45, 60 dias até você receber uma nova resposta. Né? Pode encaminhar um ofício e tudo mais, mas assim, não é seguro. Aqui é seguro. Se abrir um recurso, ele tem que ser respondido. O prazo é diminuto, então você pode apresentar o recurso em até 10 dias recebido a sua resposta. E depois disso, o órgão vai ter 5 dias para responder. Né? Os dias são dias corridos. Então, outra coisa excelente, não é feito na sexta-feira, o primeiro dia que vai começar a contagem vai ser na semana, então, para não sacanear o administrador. Então, assim, é muito mais prático mesmo. Jornalistas utilizam muito o instrumento está muito mais popular nos dias de hoje. Sim, eu fico muito feliz com isso, porque eu lembro, lá em 2015, isso quase não era utilizado, quase ninguém usava a lei de acesso à informação. E deputados também usam. Eu tenho alguns casos aí em específico do deputado Ivan Valente, né, do PSOL, não que seja muito diferente, mas em que o pedido de acesso à informação ele foi utilizado para ganhar espaço na imprensa. Então, é um instrumento muito positivo que pode ser utilizado, já vi outros parlamentares também utilizando, né? Agora eu me recordei do caso dele em específico. Enfim, imagino que muitos não conheciam o instrumento, mas
é um excelente caminho a ser seguido, né? E daí, fechando isso, pessoal, para finalmente fechar a nossa apresentação, estamos com a informação em mão, vamos finalmente para a última etapa. Com os dados em mão, tem todos os elementos que apontam ali para uma possível irregularidade ou para alguma situação anormal. O que eu tenho que fazer? São aqueles outros que eu falei de denúncia, né? Denúncia, entre aspas, aqui a gente não está falando no sentido estrito da palavra denúncia. Então, a gente está falando aqui requerimento de auditoria, denúncia, proposta de fiscalização e controle, decreto legislativo. Então, por exemplo, o governo federal acabou de baixar uma portaria, um decreto que, enfim, extrapola as competências do executivo. Via requerimento de informação, vocês conseguem obter maiores informações sobre a dimensão em que o executivo extrapolou a sua competência constitucional, e que estaria, por exemplo, invadindo as competências do legislativo. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para fundamentar um PDL. Então, vocês podem apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos daquela portaria. Isso pode fundamentar, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADPF. Podem apresentar a ideia que eu acho que o melhor exemplo aqui, eu aconselho a vocês, quem não conhece, todos os deputados são signatários, o deputado Marcel é o relator, eu aconselho que olhem e vejam a PFC 13 de 2021, né? A autora é a deputada Adriana, mas todos os deputados estão subscritos. E é uma PFC que focou na investigação de irregularidades nas compras da saúde. Então, a gente constatou, por exemplo, indícios de sobrepreço em 18 compras diferentes, né? E que variam de 40 e pouco, de 30 e poucos por cento até 800 e tantos por cento, 900% de sobrepreço, né? Então, foi uma pesquisa completa que a gente fez. E o que é essa PFC? A PFC, eu acho que de todos os instrumentos aqui é o mais importante, por isso que está no título. Ela é uma proposição que pode ser encaminhada para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O deputado não precisa ser membro da comissão para encaminhar para lá. E o que essa proposta ela vai fazer? Ela vai fazer, olha, aprovada, ela vai ser encaminhada para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, a partir daquilo, vai ter que exercer uma série de investigações sobre aquele assunto. E o legal é que ela pode ser tanto de casos concretos quanto de casos abstratos. Então, por exemplo, a gente quer investigar melhor as emendas de relator. Então, a gente pode encaminhar uma PFC via CFFC para que o TCU investigue compras realizadas com emendas de relator. Bom, pode ser um negócio extremamente genérico. Vai ter uma proposta de que os termos em que essa fiscalização vai ser executada, isso vai ser encaminhado para o TCU e, com o apoio do TCU, isso vai ser investigado pelo Congresso e pelo TCU. Né? No caso específico, pela Câmara e pelo TCU. É um instrumento interessante, okay, porque realmente eu vejo aí a PFC, ela costuma em média ficar uns 2, 3 anos surtindo efeito. Então, você aprovou uma PFC, aquela matéria até ela ser totalmente exaurida, ela vai ser investigada pelo TCU e ela só vai ser exaurida quando a Câmara assim determinar. Então, a Câmara vai ter que dizer, olha, tá extinta a PFC, cumpriu o objetivo dela. Já vi PFC sobre investigação de repasse para município específico, PFC para investigar conselho de farmácia, PFC para investigar muitas coisas no Maranhão, porque, enfim, tem uma influência muito grande do Maranhão na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Então, é um instrumento que permite a fiscalização dos mais diversos atos. Tem uma PFC agora, recentemente, para investigar contratações no âmbito do judiciário, né, em específico pela STF, inclusive o deputado Marcel é relator. Enfim, é uma proposta pouco conhecida, mas que eu aconselho aí vocês darem uma estudada. A gente pode falar sobre ela em outras oportunidades de maneira mais detalhada. Enfim, Sérgio, manda ver. Na verdade, eram duas perguntas, né? Sobre esse pedido de acesso à informação, se é só no âmbito federal que a gente consegue encaminhar aquilo, se o mesmo link serviria para pedidos no nível estadual e municipal. E a segunda é que em pé está essa PFC, porque até onde eu acompanhei, parece que o Marcel tinha pedido para retirar, né, para fazer alguns ajustes. Eu não sei se ele já leu novamente. Eu queria saber em que pé estava isso.
Perfeito. Sobre a primeira pergunta... Sobre as duas questões, desculpa, Gustavo. Sobre o pedido de acesso à informação. O sistema que o Gustavo utilizou, ele é um sistema do Poder Executivo Federal, ok? A lei diz que você pode acessar informações ao governo federal, aos estados, aos municípios, ao Poder Legislativo, ao Judiciário, a todos. Então, todos têm a obrigação de entregar informação, ok? Mas os sistemas são diferentes. Alguns têm sistemas o uso não tão simples quanto do Poder Executivo Federal. Você vai ter estado e município que pode ser difícil obter informação ainda, ok? Então, é bastante assimétrico. Agora, não sei a experiência do Gustavo, mas eu já pedi pedi informação para alguns estados, já pedi informação para o Ministério Público, e é possível, sim, fazer o pedido, tá? Nem sempre, e aí essa é uma desvantagem dos outros, comparando com o Poder Executivo Federal, nem sempre os mecanismos de recurso funcionam tão bem quanto no Poder Executivo Federal. Eu acho assim que talvez essa seja a grande desvantagem de fazer pedido para outros, é que eles não têm esse sistema de recurso tão bem estruturado quanto o Poder Executivo Federal, tá? Mas o sistema que o Gustavo mostrou, ele é específico do Poder Executivo Federal. Para os outros, você vai ter que buscar os sistemas ou as formas específicas que eles têm de fazer pedido de acesso. Mas eles são obrigados a entregar informação, porque a lei é uma lei nacional. Sobre a PFC do Marcel, de autoria da deputada Adriana, que o Marcelo está relatando, o que aconteceu foi o seguinte: na última reunião em que foi apresentado, eles estavam com escassez de tempo, estava tendo que fazer bem rápido, enfim, e o Marcelo queria detalhar a PFC, e aí, como ele viu, tinha uma audiência pública logo depois, ele viu que não ia dar tempo, ele pediu para que fosse feita na próxima audiência a leitura, tá? Da PFC. Por isso que adiou um pouco a questão. E depois, o que aconteceu foi que o deputado Auro Ribeiro, que é o presidente da CFFC, pediu para incluir uma visita em loco aos hospitais. E acabou que não deu tempo de colocar a informação, e na reunião seguinte o Marcelo pediu para retirar de pauta para que essa informação estivesse certinha. Mas tudo está indicando que na próxima reunião, Sérgio, que não foi esta semana, que excepcionalmente não teve reunião da CFFC esta semana agora, essa semana vigente, na semana que vem, creio eu, com bastante esperança que a PFC 13 seja analisada e que seja aprovada, tá bom? Complementando um pouco o que o Renato disse, em específico sobre o primeiro tópico, né, Fala BR, aí que tá, Renato, tem uma novidade que eu descobri hoje. O Fala BR ele já está com alguns municípios incluídos nele. Então, assim, ele está abrindo a possibilidade para que municípios e alguns estados, os estados que têm interesse, os municípios que têm interesse, utilizem Fala BR. Então, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul ele já utiliza o Fala BR faz um bom tempo. Municípios também agora, pela primeira vez, eu vi municípios já inseridos no sistema. Então, vale a pena dar uma pesquisada, ali tem a lista de órgãos, é só você digitar ali município, não sei o que, daí se tiver, vai aparecer ali. Se não, e daí isso é obrigatório, todo órgão público ele tem que ter na página oficial dele, normalmente vai ser um ESIC, ESIC, ou então acesso à informação. Clica lá, ali você vai ter acesso ao sistema. Como o Renato bem pontuou, nem todos eles cumprem a parte de recursos muito bem. Acho que o maior problema que eu enfrentei é a STF. O STF não cumpre a questão dos recursos, porque o sistema deles é um sistema bem atrasado, um sistema bem diferente de todos os outros, então nem tem a possibilidade de abrir o recurso direto no sistema. Ou se existe, ela está perdida lá no meio e não é fácil de achar. Também para não praticar nenhuma injustiça caso exista, né, eu não tenha visto. E o último pedido que eu fiz para o STF foi em março, então é relativamente recente. Apesar de eu saber que atualmente o pessoal lá dentro está tentando trabalhar para melhorar a transparência dessas questões. Sobre a PFC em específico, até acho que um adendo, Sérgio, acho que é legal, imagino que você já tenha visto, mas tem alguns hospitais federais do Rio ali no meio. E isso também vai ser tema na CPI, então vocês percebam, a nossa PFC, possivelmente ela dialoga com um assunto que vai ser abordado ainda na CPI, né, que é indício de corrupção nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Então, como atividade de fiscalização, ela pode ter um papel de relevância, né?
E como o Renato bem pontuou, imagino que semana que vem deve ser relatado e fechada a questão dessa PFC, né? Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, por favor, podem apresentar aí. A gente gosta quando vocês participam. Inclusive, obrigado, Sérgio.